Eu queria até aproveitar, Primeiro, Rafa, até pro Cláudio comentar também, aproveitar que vocês estão falando disso aí, eu acho legal falar, até o Thiago Lima comentou, sobre as ligas. Porque sim, sim. acho que tá dentro desse bolo, porque eu vejo nessa discussão de liga, até na sua entrevista você fala, a liga é o futuro, a gente não sabe se vai ser da 2025, 2026, ela vai acontecer. Sendo que eu não vejo discussão sobre, tanto na Libra como na Liga Futebol Forte e tal, sobre a qualidade do produto, tipo arbitragem, calendário, né, o match day, né, eu vejo somente, para mim, os clubes, isso inclui o Flamengo também, né, eles estão negociando ali como que vai ser explorada a sua marca ali. E a questão do produto, igual você falou, porra, o cara, pô, teve um jogo aí que, pô, o cara vá na Premier League, pá, não sei o que, acho que nem um minuto. Ó, viu, já foi, pá, decidiu, vambora, o jogo rola. Aqui, pô, 5 minutos o cara tá lá e tal. Aí eu acho que entra dentro disso que a gente tá debatendo aqui, dessa coisa de você melhorar o produto, de você, né, acho que ter uma liga seria, né, o ideal, mas não com a discussão como a gente tá tendo, como direitos de transmissão somente, né. Toda razão. O primeiro passo e que é fundamental para que isso aconteça é a formação de uma liga e a profissionalização dessa liga. Concordo exatamente com o número, gênero, número de grau, como você falou. Quando a gente pensa num produto, a primeira coisa que você faz é sentar à mesa, definir o produto, o público, né, quem vão ser os consumidores desse produto, quais são as características desse produto, né, para atingir aquele produto, atingir o público consumidor que você quer, quais são as receitas que você vai gerar a partir da exploração desse produto, se ele tem aceitação no mercado, se existem benchmarks em outros mercados, se produtos semelhantes. Tudo feito, plano de viabilidade econômica, fica de pé, dá lucro. Ah, beleza. Agora, como é que a gente divide? É a última coisa do projeto. É a última. A gente não pode falar em liga se a gente não sabe que liga, que produto que a liga está explorando. A gente não tem uma liga efetivamente. A gente tem 2 blocos de negociação. Né? A gente tem, como tem a NAFTA, um bloco de negociação econômica. Não tem ninguém está olhando para o produto. Pode ser que esteja olhando. Não tem produto. Como é que eles podem estar olhando para o produto agora que eles têm 2 blocos? Eles estão olhando como é que eles vão se financiar vendendo seus direitos por 20, 30, 40 ou 50 anos. Eu entendo, parte dos clubes vivem em estado de penúria, os outros clubes não passam pelo mesmo momento, talvez pudessem liderar essa discussão, que pode ter acontecido lá no começo, eu não estava lá para dizer. Algum dirigente vai dizer, peraí, eu estava lá e eu propus isso. Pode ser. Eu estou julgando em cima da fotografia, eu não estou vivenciando o filme. A foto que nós temos, lamentavelmente, no momento que nós não temos uma liga, nós temos 2, é difícil explicar isso lá fora, para quem não conhece a nossa cultura. Eu tenho aqui contatos diários com investidores estrangeiros, já fui para o exterior algumas vezes conversar com investidores, e é difícil explicar isso. Por que a gente não tem a liga e o que são? E por que a gente tem na cabeça dele 2 ligas? Né? Aí tem que dizer, não, nós não temos uma liga, nenhuma nem 2, nós não temos liga, não temos blocos de negociação. Mas como é que funciona? E a CBF nessa história? A CBF nem está se pronunciando. Ninguém pediu para se pronunciar sobre nada, está assistindo aquilo de cadeirinha ali. Então, assim, eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter uma liga. Eu não sei quando, porque quando você fala com presidentes de clubes, assim, a imensa maioria vai concordar com isso que eu estou dizendo aqui. Alguns dizem, paciência, concordo contigo, mas eu preciso de dinheiro agora na frente, depois eu discuto isso. Outros concordam e têm suas outras justificativas. Então, quando existe um interesse, esse é o elemento inicial, fundamental, né? E necessário. Há o interesse de se formar uma liga. Não existe essa discussão. 2, há uma visão da sociedade de que essa liga é importante. 3, os agentes econômicos que estão no ecossistema do futebol também entendem que isso é interessante. Então, a liga vai acontecer. Acontece que cada vez que demora um pouco mais para isso acontecer, a gente vai perdendo tempo e relevância no cenário internacional, principalmente. Então, para mim não é uma questão de se, é uma questão de quando. Mas esse atraso, se a gente demorar mais de um ano para isso acontecer, vai ser para o Campeonato de 2026. E a gente vai perdendo tempo. A Liga, uma vez que você tem ela formada, se define o produto, e se debata a competição, e se debata a arbitragem, e se debata questões como fair play financeiro, o licenciamento, que são questões fundamentais para ser endereçadas, o produto ser bom. Né? Aí depois você sente com a CBF, pergunta, veja o que vai ficar com a CBF, o que não vai ficar com a CBF. Isso, assim, demora um tempo.
E você tem que profissionalizar, tem que ter um CEO na liga, que não tem que ser ligado a um clube, não tem que ser um presidente de um clube, tem que ser um profissional contratado, um termo de headhunting, que procura o melhor profissional para aquilo, para tocar aquilo ali, tem que ter um conselho de administração, um conselho fiscal, um conselho consultivo. É uma sociedade anônima. É uma sociedade anônima. Com governança, com balanços publicados, que atende a um interesse difuso e coletivo, que é o futebol, uma paixão coletiva. Então, é preciso, por exemplo, na minha visão, de que exista um órgão regulador, hoje em dia, no futebol, independente da liga. Porque, por exemplo... Mas seria um órgão do governo? Ou talvez um órgão do governo, eu tenho essa dúvida, ou talvez um órgão que seja como uma sociedade de economia mista. Assim, você tem representantes do governo, como o CAF o COAF e representantes da economia privada e das associações civis. Por quê? Porque, por exemplo, quem determina, se você pensa numa liga, num campeonato, você tem que pensar, por exemplo, que os donos de clubes, né, em SAF que estão aqui, tem que ser pessoas sérias. Você não quer que um vagabundo, um contraventor, entendeu? Seja dono de um clube no Brasil. Por quê? Porque o branding perde valor do seu produto. E mais, se o cara compra um clube no Brasil, ele tem que provar que ele tem capacidade econômica de gerir aquele clube e mostrar um plano de negócio e, ó, eu não conheço de futebol, mas estou contratando uma gestão. Por quê? Porque senão você pode ter investidores oportunistas entrando aqui dizendo que, vamos lá, talvez eu esteja me alongando com outras coisas, uma coisa que me deixa... Não, isso tudo tem que estar previsto mesmo, aqui é Brasil, Cláudio, tem que estar mesmo. Mas e eu acho que você tem isso na Premier League, você tem os órgãos relacionados ao governo e a própria UEFA tem sua própria regulação. Então, você tem vários players buscando autorizar a compra de um clube. Como existe aqui, quando a Nestlé foi comprar o garoto, agora tem que ir lá na COAF, tem que ir no COAF, pode, não pode, tem concentração econômica, não tem, essas coisas existem, né? Como existe em diversos setores. Então, assim, o que a gente vê hoje em dia, nessas algumas dessas anúncios de vendas de SAF, é que, assim, o clube tal foi vendido por 3 bilhões de reais. Não é possível esse clube por 3 bilhões. Gente, vamos lá. Todos os clubes que foram vendidos até agora, todos foram vendidos por R$0. Zero. O valor de cada ação foi R$0. Os clubes eram endividados. Então, os compradores compraram dívida. E se comprometeram a quitar a dívida num prazo, podendo buscar um desconto na negociação com os credores, e se comprometeram a fazer investimentos ao longo do ano. Esse investimento não significa que ele vai ter dinheiro dele para o investimento. Ele pode simplesmente ganhar dinheiro no campeonato e reinvestir. Isso conta como investimento. Então, tem uma falácia. Não, porque eu fiz o meu plano de negócio aqui. Nos próximos 50 anos, eu vou investir 2 bilhões de reais nesse clube. Pô, então, isso não vale 2 bilhões. Mas geralmente a explicação é essa, pô. Eu tava vendo, quando teve a discussão do Vasco, a explicação de influenciadores, jornalistas, era nesse modo. Olha, o cara vai chegar aqui, vai aportar tanto vai ser pra cá. Assim, numa simplicidade que quando eu lia, tipo, o próprio Capello, eu falava, pô, mas tá muito mais complexo do que eu vi lá. Assim. Gente, o valor é zero. Zero. Existe um compromisso de investimento. E se você vai vender clubes para compromisso de investimento, é importante que você saiba se a pessoa tem capacidade de investir. Então, o clube, a primeira filtragem tem que ser do próprio clube. E depois você tem que ter uma filtragem. Aqui, você vai participar de uma liga. A liga tem que ter essa filtragem. Mostra seu business plan. Mostra aqui como é que você vai investir e mostra a sua capacidade econômica e financeira de comprar para eu deixar você jogar na minha liga. Porque eu quero gente séria na minha liga. Então, e aí, pensar com a sociedade, se a sociedade vai poder opinar, essa pessoa pode estar participando, né, de alguma forma dos campeonatos aqui no Brasil também, porque o cara é um terrorista. Ele comprou um clube. Não, ele é terrorista. Não, mas a Liga aprovou ele. Mas peraí. Não é do interesse nacional que tem um terrorista, né, com um ativo que mexe com a paixão nacional. Então, a gente está falando de um direito difuso, direito público, direito coletivo difuso, que o futebol é uma paixão, faz parte da nossa cultura, tem que ser pensado com muito vagar esse tipo de estrutura. Mas, voltando, SAF, a Liga é um elemento fundamental para a profissionalização do futebol, porque os clubes vão deixar de olhar para si mesmo
vão parar de olhar para os seus próprios times e vão passar a olhar para o campeonato. Significa dizer, em vez de olhar, né, para o seu dia a dia, ele vai estar olhando para o produto. Ao olhar para o produto, você está criando um produto. Ao pensar em produto, você está pensando em consumidor. Só se consome o que é produto. Então, é preciso que você tenha um olhar para o produto, para que ele seja bom, e você atraia consumidores e cria um ciclo virtuoso para todos os stakeholders, né? Todos os participantes desse ecossistema, que são empresas de tecnologia, de alimentos, de segurança, pessoas de mídia como vocês. É um ecossistema gigante que se beneficia de um core business forte, de um produto forte, né? Economia direta e indireta que roda, né, que está ao redor do futebol, é bilionária. Então, é preciso, no meio disso tudo, está lá, produto. Ih, tem que cuidar para o produto, gente. Caramba, ninguém falou nisso. Mas não estamos olhando. Não estamos olhando para o produto. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!